Bem, gente, dando continuidade às vias parenterais de administração de medicamentos, nós vamos falar da via endovenosa. A via endovenosa é também chamada de intravenosa. Ela é utilizada para se administrar grandes volumes de fluidos na corrente sanguínea, né, na rede venosa, com medicamentos prescritos e rotulados. Tanto pode ser feita a administração de grandes volumes como de pequenos volumes em bolos. Então, a indicação dessa via é para grande volume, ou seja, administração de soro, para obter um efeito imediato do medicamento, porque essa é a via parenteral que a função ou a ação do medicamento ela é imediata. Então, é a ação mais rápida que a gente tem. Serve para a infusão de drogas que não podem ser administradas por outras vias. Então, imagine que o paciente ele está com vômitos recorrentes. Então, esse paciente não pode fazer uso da medicação por via oral. O médico, então, vai optar pela administração através da via endovenosa. A via endovenosa também é utilizada para nutrição parenteral, ou seja, quando os nutrientes do paciente são administrados diretamente na corrente sanguínea. E aí é importante não haver confusão em relação à nutrição enteral, que foi aquela que vocês já estudaram, que é através da sonda nasogástrica, sonda nasoenteral ou gastrostomia, né? Isso aí é nutrição enteral. A nutrição parenteral significa que esse alimento, esses nutrientes, eles são preparados especialmente para administração na veia. Então, eles já vêm prontos de laboratório com essa finalidade, não podendo haver troca de uma com a outra. E também é utilizada para terapias com sangue e hemoderivados. E quais são as contraindicações dessa via? Quando você tem isso, nós falamos na última aula, uma fístula arteriovenosa, que é utilizada para paciente que faz hemodiálise. Também está contraindicada essa via se você tem edema naquela área, infecção, presença de coágulos, que são trombos, ou de lacerações decorrentes de acidentes. E a mastectomia radical, que a gente já falou, que é aquela que você faz a retirada da mama, né? A mulher faz a retirada da mama e dos linfonodos axilares. Então, a gente não pode fazer infusão de líquido nesse membro. Também é contraindicado em veias esclerosadas, que são aquelas veias que estão endurecidas, então a gente não deve fazer punção nessas áreas, ou trombosadas, com a presença de coágulos. Se você tiver esclerose em uma área, em uma determinada região, você deve se afastar acima daquele local, cerca de 2 centímetros ou mais, para fazer a punção venosa. Ainda temos como contraindicação a flebite, que é o processo inflamatório da veia. E como é que você identifica que o paciente está com flebite? Então, a área vai estar dolorida, vai estar edemaciada e vai estar hiperemiada. Então, toda vez, e aumento da temperatura local. Toda vez que você tem esses 4 sinais, né, e sintomas, você tem um quadro de flebite. Mesmo que a veia esteja pérvia, ou seja, que ela esteja fluindo, o líquido esteja fluindo, quando você observa que há um processo inflamatório, você deve remover aquele acesso e providenciar um outro acesso. Veias abaixo de uma infiltração endovenosa prévia. Então, se você tinha uma punção no antebraço e teve uma infiltração, o braço ficou inchado, ou seja, o catéter ele saiu da veia do paciente e o líquido ficou sendo extravasado para o espaço intersticial. Você tem o edema instalado. Então, nesses casos, você não deve puncionar abaixo do local de punção. Você vai para um local acima, onde teve esse edema.
E deve-se evitar a punção de veias da rede venosa das pernas, pelo risco de deslocamento de trombos. Então, a gente chama atenção aqui para alguns cuidados relacionados à via endovenosa, né? Você deve observar o paciente sempre para sintomas e reações adversas, né? Porque os sintomas que o paciente sente são imediatos durante a administração. Após um medicamento entrar na corrente sanguínea, a ação é iniciada, então não tem como você reverter. Por isso, é importante que você fique atento à resposta do paciente ao tratamento que você está realizando. Para evitar esses erros, a gente já falou na aula sobre o protocolo, a gente tem que seguir a regra dos 9 certos. Ou seja, quando você preparar o medicamento, você tem que saber que medicamento é, qual é o paciente, qual é a dose, enfim, tomar todos os cuidados necessários para qual é a via de administração. São informações essenciais para não haver erro na administração de medicamentos, especialmente por todas as vias, e especialmente pelas vias parenterais, e dentro delas, mais ainda pela via endovenosa, pela irreversibilidade da ação que você está executando. Então, fique atento aos cálculos, né, de dosagem, caso você tenha dificuldade em fazer um cálculo em relação a uma dose, né, sobretudo para criança, que a gente tem que fracionar muito. Um frasco ampola, por exemplo, que a gente recebe de um antibiótico, para uma criança a dose é bem menor, então você tem que diluir e aspirar uma determinada quantidade e rediluir para administrar no paciente pediátrico. Então, se tiver dúvida, procure checar com um enfermeiro responsável. Então, novamente, a gente ressalta a importância de avaliar os sinais vitais quando você vai administrar medicamentos que têm uma alta potência, que têm uma ação imediata sobre os parâmetros vitais do paciente. Então, muitas vezes é necessário você verificar antes e depois que você infunde aquele medicamento, né? Às vezes, paciente cardiopata tem determinadas alterações importantes que você tem que acompanhar. A dupla checagem. A dupla checagem a gente já falou na aula passada, né? Então, são medicamentos de alto risco. Por exemplo, a insulina é um medicamento de alto risco. Se você tem dificuldade em relação a preparar a compreensão da dose, então uma outra pessoa deve verificar essa prescrição e, independente de você, ela dizer como é que é esse preparo, como deve ser feito, e depois vocês juntos checam se o entendimento está correto, né? Se vocês conseguiram compreender a mesma coisa. Em relação à velocidade de administração de medicamentos, quando você faz o medicamento pela via parenteral, especialmente pela via endovenosa, a administração ela é lenta. Então, você não pode chegar e administrar super rápido, porque o paciente ele vai apresentar um desconforto. Então, você vai administrando no tempo recomendado para aquela medicação. Em relação a misturar medicamentos a fluidos intravenosos, isso deve ser feito em situações emergenciais. Antes havia mais mistura de mais de um medicamento em uma solução fisiológica, por exemplo. Então, para haver essa mistura, tem que se certificar de que esses fluidos eles não são incompatíveis. Ou seja, quando você pegar um medicamento que você misturar num fluido e a solução ficar turva, cristalizada, significa que eles são incompatíveis. Essa mistura não pode ser feita. Entretanto, para se fazer isso, é necessário conhecer os medicamentos em que você pode fazer essa mistura, tá? Utilizar técnica asséptica. Então, todos aqueles passos que a gente viu de preparo de medicamento já na aula anterior devem ser utilizados aqui. E todo cuidado para não contaminar
seringa nem agulha, né? O bico da seringa e nem a agulha. Não adicione medicamentos a frascos IV já pendurados, pois não haverá como saber a concentração exata do medicamento. Então, se você precisa diluir 1 grama de um determinado medicamento em 100 ml de soro, de solução fisiológica, se o frasco estiver lá pendurado, você não sabe que quantidade tem de soro para você garantir que a concentração ela está conforme a prescrição. Então, você tem que separar, pegar uns 100 ml de soro e colocar o seu medicamento ali dentro para poder se certificar que a diluição está correta. Portanto, essa adição deve ser feita somente em frascos IV, né, novos. Os medicamentos IV, eles podem ser administrados em bolos ou através de grandes volumes. Então, em bolos é aquilo que vocês já viram, né, quando a gente falou de nutrição, né, a alimentação em bolos. Significa que você vai colocar o medicamento em uma seringa, vai diluir com um volume pequeno de diluente e funcionar a veia e fazer a administração. Esse medicamento, quando a gente usa medicamento em bolos, então normalmente em situações mais de atendimento, de pronto atendimentos, quando o paciente está com restrição de volume, o paciente, por exemplo, está com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, não pode fazer uso de soro, então a gente faz o medicamento em bolos. Ele é considerado o método mais perigoso de administração de medicamentos, porque não há tempo para correção de possível erro nessa administração. A administração de medicamento em bolos pode causar irritação no epitélio vascular, né? A irritação da veia. Nunca deve ser administrado um medicamento quando o local de inserção estiver demasiado, né? A gente já falou isso previamente para vocês. E também quando o acesso ele não estiver pérvio, ou seja, não estiver fluindo a medicação. Às vezes você quer forçar a entrada da medicação ali, então isso não deve ser feito. Porque quando você força essa introdução de medicamento, você pode tanto deslocar um trombo, como você pode extravasar uma veia, ou então essa veia já está extravasada, e aí esse medicamento vai sair da veia e vai para o tecido adjacente. E aí você vai provocar dor, lesão nesse paciente, e dependendo do tipo de medicamento, até abscesso pode acontecer. Nós falamos da administração de medicamento em bolos, agora vamos entrar na administração de medicamentos IV, na infusão de grandes volumes, né? Então, quando a gente fala em grandes volumes, a gente fala de 500 ml ou mais do que isso. Normalmente, as vitaminas e o cloreto de potássio, eles são medicamentos administrados sempre inseridos em grandes volumes, ou seja, em um soro, normalmente a solução fisiológica. Então, quando você administra grandes volumes muito rapidamente, a gente tem um risco de sobrecarga de fluidos, por isso que se deve ter o controle em controlar o fluxo dessa medicação conforme prescrição médica. Outra forma de administrar medicamentos pela via endovenosa é em pequenas quantidades, então de 50 a 100 ml de fluidos compatíveis. Muitas vezes o paciente ele chega com um quadro de náusea, né, e vômito, já chega com um quadro de desidratação, então a gente faz um sorinho nesse paciente, ele vai ser reidratado, né, com a solução fisiológica, por exemplo, mas paralelamente ele vai tomar um medicamento para enjoo, que pode estar diluído em outro frasco com 50 a 100 ml também em solução fisiológica. E aí essa punção
Muitas vezes ela tem uma extensão em Y, em que uma está conectada no soro e a outra está conectada no medicamento para náusea. Podem ser feitos em conjunto, mas muitas vezes a gente fecha o sorinho, deixa correr o medicamento para náusea e depois abre o sorinho. Vai depender da condição do paciente. E a punção venosa, ou seja, a venopunção, né? Então, é o ato de você acessar, introduzir a agulha ou catéter em veia central ou veia periférica. A enfermagem utiliza somente as veias periféricas, né? As veias centrais, elas são acessadas pela equipe médica. Para você selecionar uma veia para a punção, você faz isso através da inspeção, ou seja, você observar qual é a veia mais visível, não é? E mais calibrosa, e você palpar. Então, a gente tanto inspeciona, observa, como a gente sente. Quais são as características que a gente sente pela palpação? A veia ela tem que ser firme, ela tem que ser elástica, o posicionamento dela mais reto, a gente tanto observa como pode sentir também. Uma veia cheia, arredondada e sem cicatrizes no local de punção. Essas são as características essenciais para a seleção de uma boa veia. Existem riscos de acidentes quando você punciona uma veia, certo? Um deles é a infiltração. Quando a quantidade de líquidos que você está querendo infundir na veia, ela extravasa para o espaço intersticial. Um outro acidente é o hematoma. O hematoma acontece quando você faz a transfixação da veia, né? Então, você, ao introduzir o bisel na veia, você ultrapassa para o outro lado e há o escape de sangue para o espaço fora da veia, ou seja, para o espaço intersticial. Outro é flebite, que nós falamos, que é o processo inflamatório da veia, e a inflamação que se estende na área onde você puncionou, quando há infiltração, e esse medicamento, ele é irritante para o tecido que está em volta dessa rede venosa. E isso pode provocar não somente a inflamação, mas também a ocorrência de abscessos. Ainda temos a embolia, né? Essa embolia, ela pode ocorrer devido à presença de ar na corrente sanguínea, quando você não retira o ar de um equipo, por exemplo, quando você vai instalar o soro, pela presença de coágulo ou medicamentos oleosos na veia. A necrose tecidual, que é a morte do tecido, a esclerose, que é o endurecimento da veia. A esclerose, ela pode acontecer quando há um uso repetido da veia por medicamentos irritantes. Ela naturalmente pode acontecer em pacientes mais idosos, né? Aí não é um acidente. E o choque pirogênico ou anafilático. O pirogênico é quando você contamina, né, esse procedimento, ou seja, contamina os materiais. Por exemplo, você contaminou a agulha, não fez a higienização da mão, colocou a agulha desencapada numa bandeja, puncionou a veia do paciente, saiu encostando no lençol e não se preocupou em trocar. Então, você pode provocar um choque pirogênico por contaminação, né, desse material que você estava utilizando na punção. Ou a própria solução está contaminada e você introduziu uma solução contaminada nesse paciente. Ou o choque anafilático, que é normalmente por reação alérgica do paciente ao medicamento que você administrou. Então, esses são os locais de administração. Normalmente a veia cefálica, né, e seus ramos, e a veia basílica e os seus ramos, assim como a veia mediana, que estão ali no braço, né, e as suas ramificações no antebraço também, e as veias do dorso da mão. Preferencialmente, a gente deve puncionar as veias do sentido distal para o proximal. Então, a gente deve iniciar com o dorso da mão, depois antebraço e depois braço, para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades de punção venosa desse paciente naquele membro. Aqui são os materiais de venopunção, então nossa bandejinha aí, algodão,
seco e embebido em álcool, o medicamento prescrito. Aqui as luvas de procedimento elas são obrigatórias, não há todos os setores que vocês forem administrar medicamento na veia, a luva de procedimento ela é obrigatória. E seringas de 10 ou 20 ml. Então, a gente tem ainda a agulha, que vai ser utilizada no preparo do medicamento, e um catéter agulhado, que pode ser o scalp, que é semelhante àqueles que vocês utilizaram para a coleta de sangue, né? Ele tem uma diferençazinha, obviamente, mas é aquele formato, que é a butterfly, ou um catéter sobre a agulha, que é o gel. O garrote, para poder evidenciar a veia. O impermeável, se a gente tiver, para não sujar, né, o leito do paciente. E a fita adesiva, um curativo para fixar o catéter, bem como uma etiqueta de identificação. Então, o procedimento vocês vão verificar nos vídeos que a gente disponibilizou. Mas o que a gente destaca aqui na via endovenosa? Normalmente, para a gente passar da pele, vocês estão vendo aí essa imagem, para a gente passar da pele e acessar a veia, vocês estão vendo aqui, ó, o bisel, ele deve estar voltado para cima. E a angulação, normalmente, que a gente passa da pele aqui, para acessar a veia, é em torno de 30 graus. Depois que a gente acessa a pontinha aqui, ó, com o bisel, a veia, então a gente vai diminuindo essa angulação para a gente não transfixar essa veia e provocar aí um hematoma no paciente, certo? E quando a gente vai administrar, depois que a gente acessa a veia, né, puncionou a veia, você tem que retirar o garrote. E aí faz a administração em bolos lentamente, observando as reações do paciente. Todo o processo que antecede e esse preparo são aqueles procedimentos assépticos de preparo de medicamento que a gente já discutiu na aula anterior, e a finalização também é semelhante. A venóclise. A venóclise é a administração de soro, né? Então, é a fluidoterapia. Então, a gente utiliza normalmente para fazer reposição hídrica em pacientes que não podem receber líquidos por via oral. Também é utilizada quando a gente quer repor eletrólitos que esse paciente perdeu. Para a gente selecionar uma veia para venóclise, a gente tem que pensar no tipo da droga que a gente vai administrar, se é uma droga irritante ou preciso de uma veia mais calibrosa. O nível de consciência do paciente, para avaliar se ele pode puxar aquele acesso, se ele pode colaborar ou ele não pode. O tempo previsto para a terapia, a viscosidade dessa solução. Ela tem que estar distante das articulações, isso é uma observação importante. E você deve iniciar das extremidades para o centro do corpo, conforme eu falei previamente. Os materiais, eles são até certo ponto semelhantes, né? A luva de procedimento, ela é obrigatória aqui para você instalar soro. E aí a gente vai ter o acréscimo, né? Aqui a gente deve ter um catéter agulhado, pode ser um scalp, ou pode ser um gelco. Na nossa rotina, o gelco é o mais comum, né? E o que a gente acrescenta aos materiais de uma administração em bolos? A solução, né, que é o soro, o equipo, que é a extensão, que você vai preencher e retirar o ar, e o suporte de soro. Então, para a gente administrar, para a gente realizar uma venóclise, você tem que acrescentar esses materiais aos outros que você prepara para a administração de medicamentos pela via endovenosa. E aí você tem a técnica de punção, que também vocês têm um vídeo que eu coloquei no SIGA para vocês observarem. Não adianta que eu ficar apenas lendo, né, essa técnica. Aqui eu só vou destacar em relação à punção com gelco, que não precisa, a gente tem vários tamanhos de gelco que vocês estão vendo aí. Quanto maior o número do gelco, menor o calibre e o comprimento, tá certo? Então, o número 14,
o tamanho dele, o calibre é maior do que o 20. Aqui a consideração é inversa em relação ao tamanho. Não precisa a gente introduzir todo o dispositivo na veia quando você vai puncionar com gelco. Depois que você introduz mais ou menos 1 centímetro, que já reflui sangue, você para, né, o guia interno, que é o mandril, e continua introduzindo somente o catéter. Isso vocês vão ver bem direitinho no vídeo que a gente disponibilizou, que está lá no SIGA, certo? Depois que você termina a administração de medicamentos por via endovenosa, seja em bolos, né, ou a administração de venóclise, a realização da venóclise, o material que você precisa para retirar são bolas de algodão seco embebido em álcool e as luvas de procedimento. O que você deve observar para retirar esse acesso? Fechar o equipo, que é a extensão, né, que vem do soro até o catéter que você utilizou. Porque se você retirar da veia o catéter sem fechar o equipo, quando você tirar da veia, o líquido remanescente que tiver no equipo ou no frasco de soro vai descer e vai molhar todo o paciente. Aqui também você vê a exigência, mesmo que seja só para retirar, você precisa da luva de procedimento. E para finalizar essa aula, a gente vai falar da salinização de catéter ou flushing, né? Então, a salinização de catéter, ela é utilizada quando o paciente não precisa, por exemplo, fazer hidratação com soro fisiológico. Ele vai tomar somente a medicação de horário. Então, ele está lá com catéter na veia, tem uma extensão e está lá fixado com a fita adesiva ou com curativo transparente, certo? Então, eu só quero manter a permeabilidade desse acesso periférico. Para isso é que eu salinizo, né? Então, eu vou manter a permeabilidade e também com isso eu vou prevenir a formação de trombos e fibrinas, né? E também, quando eu quero, na administração de medicamentos diferentes, impedir o contato de drogas que são incompatíveis, quando eu vou infundir mais de um medicamento em bolos, certo? Então, o paciente não precisa tomar soro, então tomou um sorinho, não vai mais tomar soro, mas ele tem mais medicações de horário para tomar. Eu vou pegar, vou aspirar uma seringa de 10 ml de solução fisiológica e vou, depois que eu tirei esse sorinho que estava com algum medicamento dentro, vou salinizar, ou seja, eu vou preencher aquela extensão com solução fisiológica. Se eu tenho 2 medicamentos diferentes para administrar, vamos pensar, um medicamento para náusea e um medicamento para dor. Eu tenho, depois de 6 horas, eu tenho que fazer esse medicamento. Está lá salinizado o acesso do paciente, está pérvio. Então, eu vou chegar, eu vou trazer a minha medicação, vou administrar de pirona, pego uma seringa com solução fisiológica, lavo essa extensão todinha, aí eu tenho uma medicação para náusea, eu administro essa medicação para náusea e depois eu pego novamente a solução salinizada, a solução fisiológica, mais de 10 ml e introduzo nessa extensão do catéter. Então, eu deixo novamente esse catéter salinizado, ok? Então, em relação à administração de medicamentos pela via endovenosa, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês e nos encontramos na próxima aula para esclarecer as dúvidas que ficaram. Um abraço, bom estudo a todos.